Galera, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar aqui um pouquinho sobre Spawn. É mais uma série que está sendo publicada no Brasil, dessa vez pela Panini, e que tem muita gente falando sobre isso porque é uma série muito polêmica. Eu acho que isso está muito relacionado com o início da Image, ali, né, o que foi a Image, que é... Você vai ver muita gente falando mal, muita gente falando bem, falando que é nostálgico, falando que é incrível. E aí, na verdade, o que é? É muito bom? Não, não é muito bom. É muito interessante, é um personagem muito diferente e muito marcante para uma época, tá? É muito legal. Em termos de arte, o conceito de Spawn é muito legal para a época. Para hoje, a gente enxerga que, nossa, tudo isso aqui é um repeteco do que já estava acontecendo ali. Mas na época, esse visual era incrível, era uma das coisas mais bonitas que a gente tinha em banca, até por conta do formato que eles adotaram ali de publicação, tá? Mas as histórias em si, elas não são nada demais. Elas, principalmente no início ali, elas são legais e só. Mas isso pode ser legal, porque no contexto de época, você vendo quem é esse personagem, você conhecendo tudo isso que marcou essa época, pode ser interessante. E não é à toa que tem muita gente querendo conhecer, querendo adquirir essas publicações. E agora, em 2024, sabe? Mesma coisa dos anos 90 ali. Mas o ponto que eu queria tratar com vocês hoje é diferente. É sobre o preço das edições e o formato, escolha de formato, né? As pessoas pediram muito para que o formato de publicação, assim como elas pedem muito para que o formato de publicação de todos os quadrinhos sejam num formato simples, tá? O que é considerado um formato simples hoje em dia? Um formato capa cartão com poucas páginas ou muitas páginas, mas capa cartão, um formato não muito grande, no máximo um formato americano, tá? Isso é considerado um formato simples. E aqui que eu queria trazer um ponto para vocês. Muitas vezes a gente escuta algumas editoras falarem, acho que a pessoa mais marcante que falou sobre isso foi o Bruno Zago, que às vezes o que é entregue para você e a diferença de preço do formato é quase irrelevante, sabe? Ele já falou várias vezes sobre isso, que às vezes não tem tanta influência esse preço de você adicionar uma capa dura, você adicionar algum recurso, com relação à quantidade que aquilo vai vender. Então, só trazendo um exemplo, você pode publicar um material que alcança poucas pessoas em um formato simples e ele custar o mesmo preço de um material capa dura, super luxuoso entre aspas, tá? Dependendo do luxo, é quase inviável você deixar isso barato. Mas você pode publicar um capa cartão e um capa dura com os mesmos custos de direito autoral e tudo mais, só com a diferença de gráfica. Se você conseguir um público muito maior, é irrelevante. Então, a diferença de preço, né? Então, você consegue até o mesmo valor de produto às vezes. Como que você pode perceber isso? A Panini é uma editora muito grande. A Panini ela não é uma editora nacional, né? Ela é italiana. Ela tem um orçamento e um planejamento muito diferente das editoras nacionais. Isso é perceptível até na parte de editorial mesmo. Se você pegar uma edição feita pela Panini, você vai ver que a qualidade editorial costuma ser muito grande por conta dessas pessoas que estão ali, tá? Tem toda uma estrutura que faz com que isso aconteça. Se você pegar a editora nova, isso pode ou não acontecer, depende muito da estrutura dessa editora, tá? Mas o ponto aqui a gente teve o lançamento de Spawn no formato simples, e aí o preço de capa, olha que atrativo. O preço de capa da primeira edição de Spawn, cadê? Volume 1, R$ 44,90 do Spawn. E do Spawn, cadê? Spawn Origins. Tá bem do lado. Spawn Origins, R$ 19,90.
é muito atrativo isso aqui. São edições fininhas, tem, se não me engano, são 160 páginas, tá? Não sei se todas vão seguir 160, mas são edições bem fininhas com umas 5 histórias ali dentro. E R$19,90. Nossa, isso é muito barato. Só que aí você olha agora, a mesma edição, cadê aqui? Spawn Origins, volume 4, R$44,90. Spawn volume 1, R$44,90. Spawn volume 4, R$54,90. Tá, é a mesma quantidade de páginas, se não for menos, tá? Com capa mole, que é o que o pessoal tem pedido muito, né? O capa cartão. E aí você compara com e aqui eu não estou incentivando esse tipo de publicação, vou explicar o porquê. Mas o especial volume 1, né, do Violador, são R$59,90 e isso aqui é capa dura, tá? A quantidade de páginas é um pouco menor, se não me engano são 112 nesse Spawn aqui, mas não é muito menor não, tá? E qual que é o ponto que eu queria trazer aqui? Quando a gente tem essas publicações com poucas páginas, a capa dura é um custo alto. Por quê? Porque o custo da capa, em cima de um volume com poucas páginas, ele é relevante. Então, eu não gosto, e aí é o ponto que eu não gosto, que você pegue um volume de 100 páginas, que é o caso desse, 112 páginas, e coloca uma capa dura. Porque quando você for adquirir essa edição, você está pagando mais pela capa do que pelas páginas, sabe? Então você tem uma baita estrutura para colocar 100 páginas ali dentro. Não faz muito sentido na minha visão, tá? Se for para colocar 100 páginas, faz uma edição simples. Faz uma edição assim como essa. Tá bom, custa, sei lá, R$15, 20, custa R$20 a mais. Tá, que não é o que a gente está vendo aqui, né? Mas, vamos supor, custa R$15, R$20 a mais. Mas não vale muito a pena, porque o custo do quadrinho, ele é baixo. E o custo baixo você está pagando em capa, tá? Boa parte daquele custo é capa. Agora, quando você faz edições volumosas, esse valor da capa dura, ele desaparece ali dentro. Ele quase não surte efeito ali dentro. Porque o custo da capa, quando você coloca esse valor dentro de um alto volume de páginas, como um ônibus, quase não é relevante. Porque a capa dura, ela tem um custo alto para um quadrinho de poucas páginas, mas para muitas páginas, quase irrelevante, sabe? Porque o custo de muitas páginas é muito alto. O quadrinho já é muito caro, e principalmente quadrinhos coloridos, né? Que a maioria deles são coloridos. É um dos grandes problemas que a gente tem entre mangá e quadrinho americano, que o colorido custa muito mais caro. Mas o que eu queria trazer é esse ponto. Você olha e você fala, tá, por que isso aqui não é acessível e isso aqui é acessível, isso aqui é acessível? Não, percebe que não é coerente? Consegue perceber? Para mim, nenhum dos dois está muito acessível, nenhuma das duas é uma boa estratégia, tá? Tanto esses volumes aqui que estão saindo agora, principalmente Spawn Origin, porque esse Spawn aqui, se não me engano, ele não chegou a ser lançado no Brasil. Mas Spawn Origin já chegou a ser lançado no Brasil, já foi lançado. Então, por que você não começa uma coleção capa cartão, acessando um público, e o Origins você não começa com uma coleção ali com um formato diferente, seja um capa dura, seja um compêndio, seja um ônibus, mas acessando um público diferente. Porque para a mesma pessoa estar comprando as duas publicações é difícil. Se você acessa dois públicos diferentes, um que quer uma publicação capa dura e um que quer uma publicação mais simples, não parece ser mais vantajoso? Você não parece que consegue pegar de bolsos diferentes, né? Você não está acessando só a mesma pessoa, que é um ponto que o pessoal critica tanto em capa dura. Não, você vai fazer a pessoa comprar 2 ônibus, e 2 ônibus tem um alto custo.
Mas você está tentando acessar uma pessoa que tem baixo orçamento, que eu acho que essa é a ideia quando a gente fala de um quadrinho com um custo menor. E aí você lança um monte para aquela mesma pessoa, da mesma coisa, você está dificultando com que ela compre tudo também. Eu acho que está sendo um problema para todo mundo adquirir tudo que quer nessas publicações. Eu acho que nem é a ideia que vocês adquiram tudo assim, tão rapidamente como as empresas estão querendo que a gente faça. Mas você percebe que as estratégias parecem não bater, sabe? Você tenta acessar o mesmo público com o mesmo personagem, 2 publicações no mesmo formato. Onde isso é ideal? Eu vejo, por exemplo, o Vinícius dos Dois Quadrinhos, vocês devem conhecer, né? Eu acho que é um dos maiores aqui no YouTube com isso, elogiando uma estratégia como essa. Para mim, não faz o menor sentido. Gostaria muito de entender a lógica de você colocar 2 publicações no mesmo formato, acessando 2 públicos, você acessando 2 vezes o mesmo público, onde isso pode ser melhor do que você acessar 2 públicos diferentes e dar a oportunidade do quadrinho continuar crescendo, né? Porque a gente fala, quadrinho não vende, quadrinho não sei o quê. Tá, mas você tá batendo na mesma tecla. Na mesma coisa que você erra no capa dura, você erra no capa cartão, sabe? Não tá fazendo sentido na minha cabeça essas publicações. Queria saber a visão de vocês e qual é o melhor formato que vocês enxergam para Spawn. Porque esse formato aqui, para mim, pelo menos 2 edições no mesmo formato, não foi a melhor estratégia. Deixa a opinião de vocês aí e até o próximo vídeo.